Oi, bom dia! Olha eu aqui de novo. Isso, para revisar nossa aula de hoje e fazer a pergunta. Fizeram a tarefa de ontem? Foi fácil? Muito bem. Repito novamente. Se tiver dúvida, pergunta que tia Mônica responde, tá bom? Tia, eu tô com dificuldade. Pergunta lá qual é a sua dificuldade, diz lá qual é a sua dificuldade, que eu ajudo. Eu não vou dar resposta, mas eu ajudo, tá bom? Vou fazer você pensar, eu explico novamente, escrevendo, você diz a sua dúvida, digita lá a sua dúvida, que eu respondo, tá certo? Não tenha vergonha de perguntar, não. Pergunte. Vamos lá. Na nossa aula de ontem, nós trabalhamos com medidas. Qual foi a medida? De grandeza, não foi? Trabalhando com medidas de grandeza. Então, o que é medida? Medida é a quantidade que pode ser representada numericamente utilizando uma unidade de medida. Então, medida o que eu vou usar, o instrumento que eu vou usar para poder medir, tá? Então, é a capacidade representada numericamente utilizando uma unidade. O que é que eu vou, o instrumento que eu vou usar para poder medir, ver o tempo, ver a velocidade. Então, esses instrumentos são metro, tonelada, grau Celsius, litro, hora, quilômetro, quilômetro por hora. Então, são essas unidades que eu vou usar para fazer tirar as medidas. São elementos que eu vou usar para fazer a medida. Então, para colocar a medida. Então, e grandeza? Grandeza é um atributo que pode ser medido. Então, o que é? O que é que eu posso medir? Utilizando o metro, eu tiro o comprimento. Comprimento do lápis. O comprimento de uma folha. O comprimento da unha. O comprimento do meu dedo. Então, eu uso o metro para tirar medidas. Já a tonelada é o peso. Quilo, meio quilo. Então, tonelada. O que é que eu peso por tonelada? Carro, caminhão, ônibus, certo? Grau Celsius. Eu tiro a temperatura do nosso corpo, ou até a temperatura do ambiente, a temperatura do forno, a temperatura do congelador, porque alguns alimentos, para ele ser vendido em supermercados, ele tem que estar numa temperatura fria, né? Como carne, iogurtes, ele tem que manter, porque senão ele apodrece. Hora, né? Quando a gente vai dizer assim, que hora tem? O tempo, os minutos, os segundos. Quilômetros por hora. A velocidade, a nossa velocidade de quanto a gente corre, a velocidade de um carro, a velocidade de um metrô, de um avião e muitas outras coisas. Então, eu tenho medida, são os instrumentos, e a grandeza são o que eu posso utilizar com esses instrumentos, o que eu posso medir, pesar. Percebemos também ontem que antigamente as pessoas usavam a polegada, que a gente viu aqui, polegada que é o dedo, que vem de polegada, de dedo, palmos e os pés. As pessoas usavam para medir. E ele diz aqui, ó, polegada vale aproximadamente 2,5 centímetros. Quase nada, bem pequenininho. Lembra que a gente tirou ontem que isso aqui, ó, só a partezinha do dedo? Pelo menos o meu cap grande, só deu isso, não deu na régua toda. Só que também a gente tem outras coisas que a gente usa para tirar o nosso peso. O que é que a gente usa para fazer o peso? A balança. E o que é que a gente pesa? O nosso pezinho. Compra pão, compra queijo, carne, arroz, feijão. Usamos também o relógio para marcar a hora, marcar o tempo. Usamos o termômetro, que é para marcar a temperatura, que é o grau Celsius.
Fita métrica, que é o comprimento, lembrando que comprimento, que vem de medida, se você botar comprimento com CU, é de comprimentar. Oi, tudo bem? Como você está? Tá? Velocímetro, que vai marcar a velocidade, que vai estar lá no painel do carro, do ônibus, da moto. Vamos ter o copo medidor, que eu digo uma xícara de chá, um copo de leite, um copo de óleo. Vamos ter a colher, que também é uma colher de sal, uma colher de açúcar, uma pintada de sal, que a gente pega o sal aqui e faz assim uma pintadinha de sal. Temos também o tato, que eu vou ver se a pessoa está com febre, ver a temperatura. Ampulheta, que é aquele aparelhozinho que ele vai virando e a areinha vai caindo. Palmo, que eu vou medindo. E o copo ou um vaso, ok? Então, lembrando também ontem que nós trabalhamos com metro. Um metro tem 100 centímetros. Então, metros quer dizer é o que mede. Metro é o que mede. E o seu símbolo é a letra M. M minúsculo. E dentro do metro eu tenho, vou botar aqui, certo? Eu tenho os múltiplos e os submúltiplos. O que são múltiplos e submúltiplos? Múltiplos são unidades maiores que o metro. E submúltiplos são unidades menores que o metro. E eles são usados, tá? E eu tenho como principal o metro, porque o metro é a unidade principal de medida, tá certo? Então, o metro é a unidade principal de medida. E a gente viu que alguns deles, eles são múltiplos e submúltiplos. Múltiplos maiores, submúltiplos menores. Então, os múltiplos do metro são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Decâmetro, DAM, que é a abreviatura, hectômetro, HM e quilômetro, KM. São unidades maiores que o metro, que é a unidade principal. E nós temos os submúltiplos, que são unidades menores do que o metro. São decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. Mas, tia, a gente usa qual, principalmente? Principalmente nós usamos o quilômetro e o centímetro. Das unidades de medida do metro, usamos mais o quilômetros, que é o quilômetros por hora, e o centímetro, e a sua unidade principal, que é o metro. Lembrando que um metro tem 100 centímetros, tá bom? Beijos, boa aula, façam as tarefas, preste atenção, tá bom? Se tiver dúvida, me pergunta, que eu tô aqui para responder, tá bom? Beijo. Não esquece de colocar lá, não precisa assistir o vídeo de português e botar presente. Não, quando assistir os 2 videozinhos da nossa aula de hoje, coloca presente, tá, meus amores? Beijo no coração, te amo a vocês. Tchau!